Tá chique, hein? Não vou botar aqui a garrafa, porque a garrafa é muito pesada. Vai que eu estrago o presente lá no primeiro dia, né? Porque eu tenho esse dom. Você tem um dom de quebrar as coisas? Eu tenho. Eu tenho esse dom. Acho que eu fui escolhido. Cara, eu mexo nas coisas. Acho que eu sou muito bruto. Eu quebro logo. Você poderia abrir a sua Bíblia, por favor, em Colossenses, no capítulo 4? Que legal. Muito obrigado mesmo. Fico muito feliz. Receba essas bênçãos, receba essas palavras, que eu possa servir ao Senhor até o fim da minha vida. Colossenses capítulo 4, por favor. E aí, tá mais bonito aí desse lado? Ficou mais estiloso, ficou? Poxa. Combina. Combina com o meu estilo vintage. É, verdade. Você já conseguiu abrir em Colossenses 4? Vamos ler a partir do versículo 2, por favor. E leremos até o versículo 6. Diz assim: dedique-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Ore para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Você tem a sua apostila de 15 dias atrás? Não é possível, gente. Parabéns. Imprimi uma apostila para você, para lhe ajudar na anotação, e você perde. Se a pessoa do seu lado perdeu, dê um cascudo nela aí, por favor. Dê um cascudo. Dê um cascudo. Se for homem, pode dar um cascudo mais forte. Deixa de ser um bestado. Não é possível. Rapaz, estou feliz, ó. Quando o Davis falou que era para eu usar todo dia, eu fiquei pensando, rapaz, será que é uma escova, uma pasta de dente? Será que eu... Mas vou usar sim, amém. Bom, se você achou a sua apostila, parabéns para você. Se você não achou, tenho duas palavras: parabéns. Porque você perdeu a apostila da última mensagem da série de evangelismo. Há 2 semanas atrás, nós falamos que o nosso envolvimento com o evangelismo, existem 2 tipos de envolvimento. Um envolvimento é um envolvimento indireto. Obrigado para quem tem a apostila, foi fácil responder. Para você que não tem, você salvou. Há um tipo de relacionamento indireto, onde nós falamos da importância da oração. A importância da oração pelos nossos líderes, pelos missionários, pela propagação do evangelho, pelas pessoas que gostaríamos que se convertessem. Você tem um papelzinho das pessoas que nós anotamos? Acho que era na 2ª semana, as pessoas que você gostaria de falar. Eram 2 pessoas, eu anotei 2 aqui. Anotei foi logo 2. E se Deus quiser, uma dessas pessoas eu tive a oportunidade de conversar, e a outra vai vir amanhã para a Páscoa. E hoje eu vou orar sobre isso, para que ela já me confirmou 2 vezes, mas você sabe como o inimigo é difícil. A pessoa confirma, e chega na hora de dar alguma coisa. O cano estoura, a criança adoece, o carro prega, mas enfim. O primeiro tipo de envolvimento que nós falamos era o envolvimento indireto, sobre oração, o poder da oração. A oração transforma as coisas, a oração transforma o nosso coração, a oração alinha as nossas expectativas com a expectativa de Deus, a oração abre portas.
E aí nós falamos quais eram as características da oração, falamos que ela tinha que ser persistente, cuidadosamente, agradecidamente. Nós falamos também sobre pelo que orar. E falamos, por fim, nós íamos iniciar o nosso envolvimento direto com o evangelismo. Qual é o nosso envolvimento direto a respeito dessa vida que Cristo nos chamou a viver uma missão? Jesus nos chamou a viver uma missão, e você pode pensar que hoje é mais fácil do que quando eram os apóstolos. Talvez seja mais fácil porque nós temos mais livros, mais recursos, mais Bíblias impressas, mais pastores, mais igrejas. Porém, nós vivemos na nossa geração um abandono completo da fé fiel. Fé fiel, sim, porque existe uma fé infiel. Você já ouviu falar do Pablo Marçal? Você já ouviu falar desse? Quem já ouviu falar do Pablo Marçal? Bom, algumas pessoas. Pablo Marçal, ele é um coach gospel que utiliza o nome de Jesus para lhe ensinar como ter sucesso na sua vida. Ele chamou um rapaz para cantar lá, J.A., só que esse rapaz agora é um travesti. Cabelão, seios, salto alto. E o que esse travesti estava cantando? Qual era a música que ele cantou? Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Isso é terrível porque, olha só o que ele cantou, que era, é e há de vir. O pecado então para Deus era pecado, é pecado e haverá de ser pecado. Imoralidade era pecado, é pecado e sempre será pecado. Mentira era, é e sempre será. O Deus não muda. E qual que é a grande blasfêmia a ele cantar esta música? É porque ele declara que Deus é santo. Santo significa ser separado do mundo. Mas no final da mensagem, o pastor com a teologia coach, uma musiquinha de fundo, ele diz tudo o que você quer ouvir e lhe dá um cristianismo, água com açúcar, que não salva ninguém. Eu diria para todos vocês lerem um livro, Discipulado, que é um livro de um pastor que viveu ali próximo à Segunda Guerra Mundial, e onde ele fala sobre uma graça barata. Uma graça barata que é uma graça que salva sem custo nenhum. São pessoas que são salvas sem mudança de vida, sem entender que tem uma missão. E hoje nós queremos viver uma vida diferente, gente. Eu não queria viver uma vida medíocre. Ei! Está acordado? Você quer viver uma vida medíocre? O que seria uma vida medíocre? É você acordar e trabalhar, voltar para casa, assistir o Netflix, no outro dia acordar e trabalhar, voltar para casa, assistir o Amazon Prime, no outro dia você ir trabalhar, voltar para casa, assistir Disney Plus. É uma vida que você não trabalha pela eternidade. É uma vida que quando chega a morte você não tem esperança. É uma vida que você não vê transformações. Meus irmãos, eu já vi muitos milagres acontecerem. Não porque eu sou o John Wesley da nossa geração, mas é porque o Senhor é o mesmo Deus. Eu vi homens e mulheres ter a sua vida completamente transformada. Eu vi curas, eu vi bandidos que foram presos terem a sua vida transformada. Eu vi curas, eu vi Deus realizar milagres em órfãos se tornarem ótimos pais. Pessoas que sofreram abusos serem pessoas que curam outros que sofreram abuso. São pessoas
que vivem uma vida, vivem uma missão, vivem uma vida diferente. Pergunta da pessoa do seu lado: você quer viver uma vida medíocre? Você quer viver uma vida fraca? Você quer viver uma vida sem um propósito, sem uma missão? Bom, a partir da semana que vem, fica assistindo Netflix, ou venha só para a igreja no sábado e no domingo, mas durante a sua semana, não viva com o senso de missão, com a mentalidade que eu sou uma cópia de Jesus aqui na terra, para propagar esta mensagem, levar essa bandeira à próxima geração. Na sua profissão, o que você faz? Diz para a pessoa do seu lado também o que você faz da vida. Coça frieira, o que mais? Estuda, trabalha, vende bala de mangarataia, picolé da massa. Ainda tem picolé da massa? Ainda chega a gente lá no ônibus vendendo picolé da massa? Quanto é que tá? 1,50? Meu pai, já peguei de 25 centavos o picolé da massa. Inflação. Nós falamos na semana passada que se você é um cristão de verdade, você é um soldado. Você é um soldado. Ou uma soldada. É soldada, é o feminino de soldado? Uma soldada, né? Mas soldado não é esse aqui, ó, que está soldada? Você tem uma missão. A nossa vida, nós temos uma missão. Gente, eu vou lhe falar. Servir a Cristo te faz ter contato com tantas pessoas que nem diretores de empresa. Imagine o diretor da Honda. Você conhece quem é o diretor da Honda? Você não conhece. A Honda tem 10 mil funcionários. Mas deixa eu te falar uma igreja que nem é tão top assim. Depois vocês editam aqui no podcast, edita essa parte. Se eu perguntar quem é o pastor presidente das novas igrejas batistas, você sabe quem é? Pastor Davi, claro, né? Se eu perguntar quem é o pastor presidente da restauração, você sabe quem é? Terra Nova. Alguns sabem. Que o Terra Nova, meu Deus. Deixa para lá. Viver essa vida para Cristo te dá contato com muitas pessoas. E apesar de você ser um liso, que nem eu, muitas pessoas lhe conhecem. Você está andando no shopping, as pessoas falam: olha, ele aqui é o pastor Mateus. Você vai num lanche. Eu estava na semana passada em um lanche chamado Pobres, que imita o Bob's. E eu fui de bermuda, de uma camisa antiga que eu tinha do Corinthians, sentei lá com os amigos. Aí o pessoal: olha, o pastor, tu conhece? Meu Deus, gente, eu estou no Pobres. Eu não estou dizendo que eu sou famoso, eu não estou dizendo que eu sou popular e que eu posso vender Rinodê que todo mundo vai comprar. O que eu estou te dizendo é que entender que a sua vida é uma missão vai te levar a ter contato com tantas pessoas. Você tem contato, amigos adultos, porque talvez serviu num acampamento, recebeu aqui uma pessoa, fez uma apresentação, foi um anjinho em uma peça, foi um Jesus, um Willy Wonka. O que você esperava que eu falasse? Mas, gente, nós temos uma missão. Servir a Deus te leva a caminhos que você nunca imaginou. Olha só, aqui nós nos conhecemos e viemos de realidades totalmente diferentes. Eu sou do Ceará. Você é da onde?
Tem gente aqui de Eirunepé, Tefé, Anori, Pará. Paraense é assim, né, mano? Pará tem que falar. Se você pode falar todas as cidades, se não falar Pará, vai ter algum paraense que vai falar assim: ei, Pará, pastor. E todos nós, apesar de termos um histórico diferente, e alguns de vocês eu conheço quando você era do mundo, coisa torta. Eu acho que a música Homenzinho Torto era o prefácio do livro da minha vida. Havia um homenzinho torto. E servir a Cristo, gente, viver uma vida de missão é desafiadora. Mas você vai ser conhecido. Conhecido não por multidões, mas por onde você passar. O Renan trabalhou na Águas de Manaus, né? Ou era, se chamava Igéia já na época, Águas de Manaus, né? Quando você iniciou? Manaus Ambiental. Ainda estagiário, evangelizou lá um rapaz, que ele foi para a igreja, evangelizou um outro, falou com o chefe dele, falou com várias pessoas, fincou a bandeira que era cristão. Você imagina daqui a um tempo, as pessoas que ele trabalhou lá antigamente, 1995, né, quando iniciou lá, olharem para o Renan hoje e verem o Renan desviado. Uma vida como qualquer pessoa do mundo. O pessoa vai olhar e vai falar assim. E ainda falava de Deus para mim, ó. Ainda dizia que era crente. Porque ninguém vive uma vida cristã, mas todo mundo sabe como um crente deveria viver uma vida. Todo mundo sabe, ninguém quer viver. Mas todo mundo sabe. E ainda diz que é crente. Bom, vamos ler juntos Colossenses 4, de 5 ao 6. Vamos lá, projeta para nós, Mary, por favor. Leiam, vamos lá, 1, 2, 3 e já. Sejam sábios no procedimento. Até aí. Eu disse há 2 semanas atrás que Paulo ele tem uma perspectiva ao você olhar, ele tem um ângulo de olhar o evangelismo diferente. Ao olhar esse púlpito aqui que eu acabei de ganhar, tá bonito, né? Obrigado. Ao olhar este púlpito, tem um ângulo de vocês. Olhando aqui, eu não sabia que tinha aquela marca ali bem no meio. Parece um umbigo, né? Será que as pessoas vão pensar que é meu umbigo? Quando eu estiver lá em pé? Deixa eu ficar lá, ver se parece que é meu umbigo. Parece? Bom, agora tira da sua mente. Tem a perspectiva daqui. Que eu não estou vendo meu umbigo. Mas Paulo, quando ele olha o evangelismo, ele olha numa perspectiva muito alegre. Porque assim, o evangelismo, você pode olhar como um dever, uma obrigação, uma missão, mas Paulo ele vai ver como alegria. E esse versículo ele vai responder como todos nós crentes devemos nos relacionar com os incrédulos da nossa vida. A gente sempre tem uma dúvida, se você é um cristão e quer acertar, aceitou a Jesus. Não você que é meia boca, você só vem para a igreja e não muda nada a sua vida. Mas se Jesus entrou no teu coração, se Ele está transformando a tua vida, você começa a pensar, cara, eu quero viver uma vida diferente. Cara, eu quero mostrar para as pessoas que eu sou de Jesus. Eu quero ser um discípulo, um apóstolo dessa época, deste século. E aí você começa a se perguntar, como é que eu devo me comportar com os de fora? Paulo ele responde aqui. Paulo ele responde como é que deve ser a nossa vida com as pessoas que não conhecem a Deus.
Ele nos dá aqui todas as dicas. E ele diz assim: Ele quer que a gente possa fazer o máximo de bem espiritual nestes relacionamentos. Ele quer que a gente se envolva com essas pessoas e que possa mergulhá-la no máximo de bem espiritual. Ele fala no versículo 5, volta lá, Mary, por favor. Ele diz assim, depois do ponto e vírgula, o que está escrito? 1, 2, 3 e já. Aproveitem ao máximo. Essa palavra, aproveitem ao máximo, você sabia que literalmente diz, escreva aí, literalmente diz, compre a oportunidade. Você que tem a apostila, escreva, literalmente diz, compre a oportunidade. Olha só o que a Bíblia fala. Essa palavra aproveitem, a palavra no grego exagorazo, que significa, pode significar redimir, resgatar do poder de outro pelo pagamento de um preço, pagar um valor para libertar alguém do cativeiro. Olha só que interessante. Paulo, ele está falando, a primeira coisa que ele fala para nós é que nós vivemos a nossa vida, e nós falamos há umas semanas atrás, que nós vivemos a nossa vida com oportunidades que nunca voltam. Há oportunidades que aparecem para você que nunca mais vão voltar. Eu me formei na faculdade, eu tinha 5 amigos, que éramos inseparáveis. Éramos 5. Raquel, Daniele, Gisele, José Eduardo e Vanessa. José Eduardo está na NIB, a Vanessa é cristã, as outras três não estão tão firmes assim com Jesus. E aí o que acontece? Nós éramos amigos inseparáveis. A gente esperava para pegar o ônibus junto. A gente tem um grupo até hoje que se chama Friends. Sabe quantas vezes, desde quando eu me formei, em 2016, nós nos encontramos? Quando acaba, a gente fala assim, cara, todo ano a gente tem que marcar um encontro. Não, todo mês, melhor. Nós nos encontramos exatos 0 vezes. 0 vezes. O que isso quer dizer? Que se eu quisesse ter a oportunidade de levar alguém para a igreja, de evangelizar, de falar de Cristo pessoalmente, face a face, olhando nos olhos, era há 6 anos atrás. Hoje, a vida de todo mundo muda, as oportunidades passam. Então Paulo está dizendo assim, você que tem na apostila, escreva, devemos usar estas oportunidades para comprar bênçãos espirituais. Devemos utilizar as oportunidades que Deus dá na nossa vida para comprarmos bênçãos espirituais, especiais, e assim, todo momento que a gente olha a vida, a gente tem que estar com a mente de um comprador de ações, uma mente missionária. Cara, como é que eu posso utilizar desta oportunidade para falar de Cristo? Como eu posso utilizar dessa oportunidade para glorificar a Cristo? Como eu posso abençoar uma pessoa através dessa oportunidade? Jesus, ele falou que o reino dos céus, você lembra muito bem, é como um homem que saiu de viagem e deu talentos a cada um dos seus servos. A um deu 5, a outro deu 3, ou era 2? 2, e a outro deu 1 talento. Ao sair de viagem, ele deu o talento e falou, olha, agora que vocês têm esse talento, vão e multipliquem. O que é interessante é que aquele homem que não multiplicou, ele pegou o talento, cavou e colocou na terra. Como é que eu posso aplicar isso para a minha vida? Deus, ele te deu talentos, te deu uma faculdade de enfermagem, te deu um trabalho que tu nem imaginava ter, te deu um esposo, te deu uma promoção,
Olhar para o Rodrigo aqui e ver o trabalho que ele tinha, me lembra uns anos atrás. Tinha nem era nem beira, né, Rodrigo? Não sabia o que fazer da vida. Oh, meu Deus, pastor, está me expondo assim, agora tem um bom trabalho. Então Deus deu para Tiana uma faculdade de engenharia. E Deus deu a você oportunidades, talentos. E como é que seria usar esse talento e guardar na terra? Era ir para a faculdade apenas para ter um diploma. Era você ter o seu dinheiro apenas para fazer viagens, comprar sua casa, ter seu carro e ir no Pobres lanchar. Era você, sei lá, é você olhar e cavar tudo que você tem no fã-clube do Star Wars, do Harry Potter, não sei mais o que. Isso é guardar os teus tesouros aqui na terra. Mas quando tu olha essas oportunidades que Deus te deu, o trabalho, o emprego que Deus te deu, a inteligência que Deus deu, tem alguns de vocês que são muito inteligentes. Muito inteligentes. Muito, muito, muito. Outros, mais ou menos. Quem é você? Se pergunte. Mas para você que é muito inteligente, que consegue ser mais disciplinado em estudar, em ler, em vir para o Nova Cursos, fazer sua tarefa, consegue se organizar lá na sua casa para tirar boas notas na escola, estudar para um vestibular e ter a disciplina para estudar para um concurso talvez. Cara, como é que você pode usar isso? Porque as pessoas vão olhar para você e vão falar assim, caramba, Tiana passou na faculdade, não foi? Tiana, o que tu fez para passar na faculdade? Aí a Tiana já fala assim, opa, Joaquina, lá no Salmo 119, diz que aquele que estuda a palavra de Deus é mais sábio até mesmo do que os seus mestres. Não quero dizer que eu tenho um QI elevado, mas eu quero dizer que, cara, quando eu conheci a Jesus, eu medito na Bíblia todo santo dia, sério, até fanático eu sou. E puxa vida, isso transformou a minha história, transformou a minha vida. Ela comprou uma oportunidade. Mas pastor, eu não passei na faculdade, agora lascou? Não, você tem outros talentos. Talvez você tenha um rostinho bonito, talvez você saiba tocar, talvez você seja bom de edições, talvez você seja uma pessoa que tem um sorriso lindo. Não tem nada melhor do que um belo sorriso. Não, pastor, não fala para sorrir para a pessoa do lado, não fala, pastor, por favor, pastor. Não fala, pastor. Ai, que vergonha. E um belo sorriso abre portas. Deus te deu um talento, Deus te deu pernas, Deus te deu braços, Deus te deu uma barriga para comer um lanche no final do culto. Talvez Deus tenha te dado um dinheiro para pagar o lanche. Deus te deu um celular que você não desligou antes da mensagem. Bom, gente, não vamos olhar para Jamile não, gente. Ou Jamile, não vamos olhar para Emily. Então, Paulo ele fala que nós devemos comprar as oportunidades. E como podemos comprar todas as oportunidades? Qual que é o dinheiro? É Bitcoin, pastor? É real? É dólar? Qual que é a moeda do Free Fire, Fernanda? Agora não sabe. Qual que é? Não, vocês... Não, agora... As estalecas, sei lá qual é o nome. É estaleca, é? Não sei, eu chutei, talvez seja.
Diamantes. O diamante. O que é, pastor? Como é que eu compro? Eu vou dar para você como você pode comprar as oportunidades. A primeira forma de você comprar a oportunidade para Cristo é tendo um comportamento sábio. Comportamento sábio. Comportamento sábio. Qual que é a primeira? Essa é a primeira moeda, um comportamento sábio. Alguns de vocês são muito sábios. Alguns de vocês são maravilhosos. Mas outros são muito tolos. E vocês precisam correr para viver uma vida sábia. Nós precisamos ter um comportamento sábio. Sabedoria é saber o que fazer para a glória de Deus, quando o livro de regras se esgotar. Quando nós não temos certeza do que é o certo ou errado, o que é pecado ou não, sabedoria é você tomar a melhor decisão. É você tomar uma decisão sem comprometer a santidade. É criatividade, é tato, é saber falar, é uma consideração. É sentir o momento que a pessoa às vezes precisa de uma palavra mais dura, uma palavra mais calma, uma palavra de amor. E existem 4 formas de adquirirmos sabedoria. A primeira forma de adquirirmos sabedoria é a meditação nas Escrituras. A meditação na Bíblia. A Bíblia já me livrou de muita enrascada. Muita enrascada. A Bíblia, ela vai te dar sabedoria, ela vai te dar discernimento, ela vai te dar entendimento. Por exemplo, você medita sobre a queda de Davi com Batseba. E aí você percebe o que fez Davi, um homem de Deus, cair. Preguiça. O capítulo começa dizendo, quando os reis costumavam ir para a guerra, que era na primavera, Davi ficou em casa. E Davi em casa, acordou tarde, se levantou, foi andar pelo terraço, que nem o Cris. E aí quando ele olha pela janela, tinha uma mulher tomando banho. Batseba. Ele olha aquela mulher, desvia o olho, volta, desvia, volta, até que essa tentação leva ele a chamá-la, a deitar com ela, a engravidá-la, a matar o seu marido, a perder o seu filho, a perder o reinado, a 2 filhos serem mortos, a uma filha ser estuprada. Muitas consequências, porque Davi foi preguiçoso e ficou andando no pátio. Ou hoje poderia ser chamado no celular. Andando na web, internet, Google Chrome, YouTube, Facebook. Sei lá como é o pátio da sua vida. Você vira sábio. Você fala assim, meu Deus, eu não posso perder minha vida com essa droga, meu pai do céu, e algo terrível, cara. Você entra para ver um vídeo, você vai ver um vídeo de outra coisa, como instalar a máquina, eu ganhei uma máquina de aniversário, aquela máquina de pressão, água, de pressão de água, como é que se chama? Sei lá, uma máquina de pressão. Jato, obrigado, é um jato de água. Aí você vai entrar no YouTube para falar assim, como instalar o jato de água? Aí tem logo um vídeo lá. Bolsonaro, não sei o quê. Aí você fala, caramba, você até esquece que estava pensando, você vê lá o Bolsonaro. Aí depois você vê o Alckmin. Aí depois você vê o Lula. Aí depois você vê o Olavo de Carvalho. Aí depois você vê o Pingo nos Is. Aí quando você vê, passou 3 horas e você queria só ver como instalava. Bom, 3 horas eu estou exagerando. 2 horas e meia.
e você queria só ver como instalava o jato. Eu sei que é difícil, mas a sabedoria vai tentar nos ajudar a sermos disciplinados, a evitarmos o pecado. O seu celular, uma zona de tentação, se você leva para o quarto, o que você faz? Você é sábio. Eu só uso meu celular lá na sala, ou fora de casa, deixo ele carregando lá à noite, saio, atendo, falo. Por quê? Porque eu aprendi na história de Davi que você dá brechas para olhar para a tentação, isso vai te fazer levar a consumar o pecado. Então, no Salmo 19, versículo 7, diz assim, Salmo 19, 7. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Gente, eu sou jovem, tenho 28 anos agora, fiz. Você é jovem, muitos mais do que eu. Nós somos inexperientes. Eu não sei como aconselhar todo mundo. Eu não sei quais são as melhores decisões. E para isso, eu preciso meditar todo dia. Eu preciso ler livros cristãos. Eu preciso ver sobre criação de filhos. E eu leio e ouço mensagens sobre criação de filhos. E faço meditações sobre criação de filhos. Mas pastor, o senhor tem filho? Não. Mas a minha igreja, muitos irmãos fazem filhos. Eu não sou mulher. Não sei se deu para perceber, né? Mas eu tenho que ler livros sobre como é uma mulher, segundo a vontade de Deus, ouvir mensagens sobre como a mulher deve se comportar, como a mulher deve se portar um homem com Cristo, como é que a mulher deve ensinar, como é que a mulher deve... Por quê? Porque eu tenho muitas irmãs, mulheres, e pessoas que se aconselham que são mulheres. Nós, principalmente jovens, podemos evitar muitos erros fazendo a vontade de Deus. Deixa eu dar um outro exemplo. Você sabe que eu sou líder de GA. Tem dois futuros. Um futuro, eu consigo ver daqueles que casaram fazendo a vontade de Deus. Esperaram, casaram, fizeram certo. Passam-se os anos, vão crescendo, vão amadurecendo. Nem todos têm a mesma facilidade financeira. Mas quando chega no futuro, cara, eles já estão muito mais resolvidos. As coisas estão mais estabilizadas. Não é mais sempre aquela briga, aquele divórcio, aquela confusão. É ela, é ele e tal, tal. Você imaginou viver uma vida infernal, como muitos de vocês veem o pai, a mãe, ou o padrasto e a mãe nas suas casas? Eu não quero. E aqueles que esperam, quando chegam lá, nossa, vivem uma vida diferente daqueles que começaram errado. E no nosso GA, tem gente que começou errado porque nem era cristão, tem gente que já foi crente e se desviou, tem gente de todo tipo. Mas você cumpre a palavra de Deus, você tem uma vida diferente, completamente. A segunda forma de você conseguir sabedoria é através da oração. Mais uma vez, oração nós falamos. Lá em Tiago fala assim, olha, vocês não têm porque não pedem. E quando pedem, não recebem. Porque vocês pedem para gastar nos seus próprios prazeres. Qual que é a melhor forma de orar? É você orar as Escrituras. Quando eu preguei essa mensagem, a primeira parte, algumas semanas atrás, eu falei para você que eu estava numa dificuldade grande na minha vida de oração. Mas depois daquela mensagem aqui, naquele sábado eu tomei uma decisão, de no domingo já fazer diferente. E desde lá, para a glória de Deus, eu tenho tido um relacionamento muito, muito bom com o Senhor, muito bom. Eu tenho que falar para vocês não só minhas falhas, né? E eu tenho que falar também quando Deus me ajuda a acertar. E como é que é a melhor forma de oração que eu tenho? É eu lendo a Escritura, tiro alguns pontos de lições daquela passagem que eu estou lendo, escrevo 3 tópicos, depois que eu terminei de ler, eu começo a orar por esses 3 tópicos que eu vejo que são bons ensinamentos ali da Escritura. Por exemplo, 2 Coríntios 8. Paulo ele fala dos macedônios e fala também daquela igreja
que sempre contribui com generosidade e vem como um privilégio ofertar a Deus. Sabe o ponto que eu oro? Senhor, que ofertar seja uma alegria para mim e não um peso. Sabe outra coisa que eu oro? Senhor, porque ele fala assim, olha, o Deus que supre a semente, Ele suprirá de todas as formas para que vocês possam ser generosos em qualquer ocasião. Eu oro também, Senhor, ajuda-me a prosperar, mas ajuda também os irmãos da minha igreja. Eu lembro dos que estão desempregados, eu lembro daqueles que trabalham e ganham bem pouquinho. Eu começo a orar por isso. Para quê, Deus? Para que eles possam ser generosos. Mas Deus, se eles não forem ser generosos, não dá não, deixa eles ralar mais um pouco, até eles aprenderem. Olha só que incrível. E aí a oração, passo mais de 1 hora orando, a gente nem vê. A oração vai te dar sabedoria. Tiago 1,5. Meu Deus, o meu tempo já... Tiago 1,5, eu vou correr agora. Diz assim, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus. Diz para a pessoa do seu lado, da direita. Eu acho que tu deveria pedir um pouco mais, viu? Do outro lado, da esquerda, sei lá, como é que eu... Pastor, se eu falo da direita, vai todo mundo olhar para a direita. Diga assim, eu acho que você também. Nós precisamos pedir a Deus, porque Ele dá sabedoria livremente, de boa vontade, Ele dá a quem pede. Devemos orar por sabedoria. É um dos meus maiores motivos de oração, sabia? É sabedoria para levar o povo de Deus. Sabedoria para dar os próximos passos da igreja. Terceiro, eu vou correr, felizmente. Você também tem que ouvir conselheiros. A terceira forma de você aumentar a sabedoria é ouvindo conselheiros. Há diversos versículos de Provérbios, mas eu quero dar só uma referência para você ler, porque Provérbios pode ser um conselheiro para você. Sabe qual versículo? A referência é o seguinte, ó, Provérbios, anote aí, Provérbios, do capítulo 1 ao 31. Provérbios 1 ao 31, leia. Você vai ter diversos conselhos lá. Você pode ter um capítulo por dia, te dá muito conselho, te evita quebrar muita cara. Você já viu um homem habilidoso no seu trabalho? Não trabalhará para gente obscura, será promovido ao serviço real. E você já está indo mocoronga lá para o seu trabalho. Meu Deus, eu ganho tão pouco, estou estressado. E não importa quanto você ganha, se você ganha 500, ou 5 mil, ou 50 mil, tu ainda vai achar que tu ganha pouco. Aí você, quando lê esse versículo, fala assim, rapaz, eu vou dar o meu melhor aqui. Aí você lê sobre a formiga, é só lapada, e tome-lhe, tome-lhe, tome-lhe. É igual um meme que eu vi, eu quando estou lendo o livro de Provérbios, aí a página toda pintada. Você quer marcar um versículo que fala contigo, mas... O livro de Provérbios é o Will Smith na nossa vida. É cada uma que tu toma. Mas também você tem líderes, tanto homens quanto mulheres, que você pode chegar com eles. Eles já estão mais calejados, já viram muita gente errar, já erraram bastante, já evitaram de errar bastante. Então você pode chegar com os líderes e você vê aquele líder espiritual, seu líder de GA, se aconselha. Meu Deus, o que é que eu faço? Qual a decisão que eu tomo? Líder, se você não sabe responder, você só pode assim, ó. Meu Deus, me ajuda, Pai, me dá sabedoria. Olha, vamos orar. Eu vou perguntar do pastor, eu vou meditar um pouco e eu volto para lhe aconselhar depois. Só não dê um conselho desse tipo. Menina, brilha, segue teu coração. Quarto, exercício constante. Exercício constante. Exercício constante.
um exercício constante de busca de sabedoria na vida real. Em Hebreus 5,14, ele vai falar sobre isso, eu não vou ler agora. Mas você tem que exercitar constantemente. Constantemente você vai conseguindo ser mais sábio nas suas decisões. Não, vou pular, não vou dar esse exemplo não. Vamos lá. Qual que era a primeira forma de você poder comprar oportunidade? Tendo comportamento sábio. Tendo comportamento sábio, depois eu dei uma dica para você em como adquirir sabedoria, perfeito? Mas a primeira coisa era comportamento sábio. Por isso que você precisa meditar, orar, conversar, se aconselhar, ler, para você conseguir ter esse comportamento. Segundo, a segunda coisa que você precisa fazer para comprar as oportunidades é ter um falar temperado. Um falar temperado. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal. Vai dizer no versículo 6. Quantos aqui estudaram em colégio público ou estudam que nem eu? Ainda tem um arroz com carne moída às vezes? Aquela carne moída de peixe? Chegava o lanche, Renan não sabe nem o que é isso, né, o Renan? O Renan ainda perguntou, existe carne moída de peixe? A Yasmin também, né? Meu pai aceita, só a gente não quer que eu bagunce com a tua mulher. Ela tá grávida. Cara, eu ia lá na hora do lanche, descia, era no subsolo o refeitório. Tinham 4 andares, a escola era lá no subsolo, no Chicão. Aí chegava lá e você pegava aquele prato. Lá ia a merendeira. Parece que tem ódio do trabalho. Aí você come aquela colher que está toda mordida, já sabe. Colher de plástico, Renan, tu não sabe o que é isso, colher de plástico. Meu Deus. Cara, mas eu não tinha R$1. Não tinha R$1 para comprar um Mitos, comprar alguma coisa. Eu tinha que derrubar aquele, era eu e aquele negócio, mano, para me resistir. Só que passa uma semana você come, na segunda você come, mas na terceira semana, na hora que tu desce lá pro primeiro andar, tu já sente aquele cheiro, parece que dá um murro na tua cara, tu já faz assim. É o picadinho hoje, meu Deus. E às vezes na escola parece uma merendeira boa. Parece que Deus, ele fala assim, não, eu tenho que dar um descanso para esse desgraçado. E Deus, ele manda uma cozinheira boa. Só que a alegria de pobre dura pouco. Ela vai embora. E qual que é a diferença da cozinheira boa? É que ela tem um tempero. Parece que ela faz especial. Você come, você fala assim, uau, isso aqui é demais. Depois da escola pública, eu fui começar a comer no RU, da UFAM. As pessoas que iam comer no RU, todo mundo de La Salle e tal, ai, RU. Mas, meu amigo, quando tu vem do Chicão, RU é bom demais. Cara, eu chegava lá no RU e aquela sopa, que se no dia anterior tinha macarrão, a sopa era de macarrão. No dia anterior tinha arroz, a sopa era de arroz. Era aquela sobra, meu amigo, tinha entrada, prato principal, ainda tinha uma sobremesa, ainda ganhava uma goiabada, uma bananada, às vezes era só uma mãozada mesmo, mas... Cara, eu gostava, mas faltava tempero. O que Paulo está dizendo é que alguns de nós, muitas vezes, têm uma vida parecida com um picadinho de peixe. O nosso falar não é um falar temperado com sal. Não é um falar que gera nas pessoas um apetite por Cristo. Quando a gente fala da igreja,
fala de Jesus, posta no nosso status do WhatsApp ou do Instagram, stories, né, no Instagram, no nosso stories do Instagram. O nosso falar de Jesus é tão sem graça. Quando a gente fala que, como é que foi seu final de semana? Ah, foi legal, fui para a igreja. A pessoa fala assim, meu Deus, picadinho. Mas, cara, tem gente que fala de Jesus com alegria. Tem uma família aqui, uma mãe e uma filha, que eu digo que é a propaganda da NBNC. Fala assim, cara, você não pode sair dessa igreja, vocês são a cara da NBNC, vocês duas. Eu não vou falar um não por motivo de ética, a Aline e a Karine. Cara, quando elas vão falar de Jesus, vão orar, vão falar, nossa, teu coração se aquece, meu coração, eu fico aquecido, nossa. É tão animador, é tão legal que você fala assim, caramba, meu Deus, o que eu fiz na minha vida? O que você fez? Não, eu fui pro porão. Podia ter ido para a igreja, né, mano? Aí é a Karine que faz, picadinho. Gente, como é que nós podemos falar de Jesus, da igreja, da Bíblia, de uma maneira que dê água na boca das pessoas? Paulo ele está falando assim, gente, fala, que o teu falar seja temperado com sal. Sabe, cara, que o teu falar, teus status, glorifique tanto a Jesus. Essa semana eu estava, meu tempo acabou, sei já. Essa semana eu estava conversando com um rapaz, e esse rapaz, ele não estava conseguindo dormir. E eu coloquei uma frase, uma oração, na verdade, nos status. Aí ele falou assim que, cara, quando ele leu aquela oração, deu uma paz nele. E ele falou assim, cara, eu já fui evangélico, mas eu estou desviado. E eu só consegui dormir depois que eu li aquela oração. Puxa vida, é tão legal você ouvir isso. É tão legal você falar de tal forma, compartilhar as coisas de Cristo. Às vezes eu compartilho algumas coisas em inglês. Não é para vocês, não é para o pessoal da igreja ou alguma coisa assim. É porque lá no trabalho, mais uma vez, gente, eu não estou falando para me orgulhar, por favor, não me entenda mal. Mas lá no trabalho eu sou o herói do inglês. Sou o herói. Aí você fala assim, cara, o Mateus ele fala inglês muito bem. Não, cara, um dia eu quero falar que nem o Mateus em inglês, fala sorrindo em inglês. E olha que eu entendo muito mais, eu consigo ler muito mais do que falar. E aí quando eu coloco aquelas coisas em inglês, é para as pessoas que me veem como um exemplo de alguém que fala em inglês, lerem o versículo. Porque em português, vamos ser sinceros, às vezes você vê um textão em português, você passa, né? Você passa. Aqui, ó, temos 2 pessoas honestas, o resto eu leio, o resto mentiroso. Mas quando tem um texto ali em inglês e você fala assim, cara, e lá no distrito, gente, quando você for, no distrito você tem que saber 2 coisas para você ser contratado. Excel e para ser promovido em inglês. Porque senão vai ser a tua desculpa para sempre, para tu não ser promovido. O diretor não fala inglês. O lado da empresa fala, né? Mas tem algumas empresas que o diretor não fala. Mas quando chega a tua hora de ser promovido, tu é técnico, aí tem uma oportunidade de analista, ele vai dizer para ti, poxa, tu não tem o inglês, né? Poxa, não dá para ti dessa vez. Aí tá todo mundo doido assim para fazer inglês. Tudo querem fazer inglês. A gente tem reunião que só tem brasileiro. Só brasileiro. E adivinha como é que é apresentado? Em inglês. Cara, eu utilizo isso para falar. Aí pergunto para mim, Mateus, como é que tu fez um curso? Aonde? Foi IB ou foi intercâmbio? Eu falo, olha, eu fiz um curso na minha igreja, na minha antiga igreja, 2 anos. Mas eu não falava muito bem. Sabe o que mudou? Deixa eu mostrar aqui um aplicativo. Está até aqui na frente. Bíblia.
E aqui é legal que tu pode ler em inglês e ouvir ao mesmo tempo para tu saber a pronúncia. Porque 20 em inglês se escreve 20. Mas quando você vai falar é 20. E se tu não treinar a pronúncia, cara, tu não vai entender. Então, cara, bicho, baixa esse aplicativo da Bíblia, começa a ler o livro de João. Cara, é top o inglês de João. Então, eu não estou dizendo para vocês que todas as vezes eu acerto. Eu não estou dizendo para vocês que todas as vezes que alguém fala comigo, eu falo de Jesus e tomo logo a oportunidade de falar, não. Eu gostaria de ser muito mais, eu falho muitas vezes. Muitas vezes. Às vezes você está cansado, você dormiu pouco, você tem que acordar cedo, e às vezes você está... Mas eu preciso orar mais por mim e orar por vocês, para que a gente aproveite as oportunidades. Não está falando aqui um herói da fé, o John Wesley, o Jonathan Edwards, ou... Meu Deus, até me sinto envergonhado de me comparar com um desses homens. Mas o que eu falo para você, e eu estou dando exemplos daquilo que acontece na minha vida, que pode acontecer na sua. Ou o cara ali, sabe editar vídeo. Aí às vezes o pessoal chega assim, meu amigo, como é que tu editou esse vídeo? Meu irmão, lá na igreja é cada vídeo top. Te mostrar aqui um vídeo. Moana na Terra Natal, assiste todinho. Pô, tem 5.000 visualizações, né? Sei lá, eu estou dando um exemplo extremo, mas eu quero dar para você essa oportunidade. Gente, todos os dias, você deve ir à Bíblia e à oração e procurar razões pelas quais conhecer a Cristo é a melhor coisa do mundo. Porque se Cristo não for a melhor coisa do mundo para você, teu evangelismo é muito fraco. Tu vai lá só fazer uma tarefa. Tu já ouviu falar do plano da salvação? Não, é assim, Deus criou o homem para amá-lo, mas o pecado nos separa de Deus. O amor de Deus é persistente. Deus veio ao mundo para pagar. Aí tu começa a falar, tu até esquece um. Mas se tu está feliz em Cristo, meu irmão, minha irmã, tu não precisa nem dos 7 fatos. Tu não precisa nem das 4 leis, nem do livro sem palavras. Tu já chega... Jesus vai na frente abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Meu irmão, tu está tão animado que tu fala, cara, Jesus é maravilhoso, estou melhor do que mereço graças a Cristo. Ah, eu não acredito. Meu irmão, deixa eu orar por você que eu estou assustado. Você não acredita não, cara, coitado de ti. É falar com alegria, não com peso, sabe? Nós devemos amar a Cristo de tal forma que falar quando você estiver dando uma aula, não seja, meu Deus, eu tenho que falar, senão Deus vai me castigar. Não falo, não falo, vai ser agora. Aceita Jesus e você vai para o inferno. Deus abençoe, obrigado pela oportunidade. Obrigado por essa oportunidade da palestra, você vai descer envergonhado. Então, gente, você quer melhorar o seu evangelismo? Todo dia, vá em oração e na meditação. E afirme para você, por que Jesus é a melhor coisa do mundo. Terceiro e último, para comprarmos as oportunidades, dê uma atenção individual. Terceiro, é uma atenção individual. Poderia passar tanto tempo aqui, mas como nosso tempo já acabou, a gente tem um ensaio, estamos mais do que atrasados. Colossenses 4, no versículo 6, projeta Mary, por favor. Depois da vírgula, vamos ler juntos? 1, 2, 3 e já. Olha só o que ele diz. Nem todo mundo é igual, gente. Por que nessa série de evangelismo eu não quis trazer os métodos? Porque a gente vai tentar colocar as pessoas numa forma. Mas as pessoas têm passados diferentes, medos diferentes, vontades diferentes. Alguns acreditam que são homossexuais, outros acreditam que nunca serão amados. Eu estava conversando com uma pessoa
e essa pessoa não teve atenção de ninguém. Não teve de ninguém. Quando essa pessoa conheceu alguém do mesmo sexo, na faculdade, e ela nunca teve atração por pessoa do mesmo sexo, era sempre pelo sexo oposto, mas essa pessoa do mesmo sexo, que já era homossexual, deu tanta atenção a essa pessoa, tanta atenção, depois deu um beijo no rosto, depois ao andar na Ponta Negra segurou na mão, e a partir daí, estão juntos. O que aconteceu? Os cristãos que passaram por ela perderam a oportunidade. Porque, gente, essa pessoa, se ela tivesse ouvido uma mensagem do Evangelho, tivesse ido a uma igreja, tivesse participado de um GA, ela teria uma vida bem diferente hoje. Essa pessoa tentou se matar diversas vezes, tomando remédios. Há diversas marcas no seu corpo. E ela se diz feliz hoje. Mas é uma felicidade construída sobre a areia. Meus irmãos, tem gente que está com fome. Tem gente que está com sede. Lá na sua faculdade. Lá no seu trabalho. Tem gente que só queria que você falasse. E principalmente os jovens, que nunca ninguém deu atenção. Adolescentes e crianças, devemos ser mais rápidos do que o diabo. Cada pessoa é diferente. Cada situação é diferente. O Evangelho é o mesmo. Cristo é o mesmo. Mas existem inúmeras maneiras de pregá-lo. E a gente deve ter sabedoria para saber temperar a nossa fala. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, nos dê sabedoria, Pai. Nos dê sabedoria em como agir perante o mundo, em como falar, Senhor, ao coração das pessoas, em como nos portar, em como falar, agir, Senhor. Deus, mas acima de tudo, eu lhe peço que venhamos ter prazer em Ti, que venhamos nos alegrar em Ti, que Tu venhas ser o amado da nossa alma, e que venhamos, Senhor, a viver uma vida que Te agrada. Que possamos usar as nossas redes sociais, não para colocar foto estilosa, foto triste, mas que possamos colocar imagens, fotos de amigos, programações da igreja, meditações, quando nós estivermos lendo a Bíblia, quando estivermos lendo um livro, uma frase impactante, que demonstre, Senhor, a nossa alegria por Ti. Senhor, devemos mostrar ao mundo que Tu és a melhor coisa dessa vida. E eu sei disso, Pai. Tu és a melhor coisa. Nos ajuda a viver dessa maneira. É isso que eu oro. Em nome de Jesus Cristo. Amém.